E eu ganhei vinheta de um ano, depois da vinheta de um ano do Contexto Metrópolis, a gente abre com uma notícia que acabou de sair. A Polícia Federal marcou um novo depoimento do senador Jacques Wagner, investigado no inquérito que apura supostas irregularidades envolvendo o Banco Master. Segundo apurou a coluna da Milena Teixeira, aqui do Portal Metrópolis, o parlamentar será ouvido no dia 7 de agosto. A orientação da defesa é que Wagner exerça o direito ao silêncio durante o depoimento. O senador foi alvo de uma operação da PF em 18 de junho. Segundo investigadores, ele teria recebido favorecimento indevido, inclusive um pedido para que o ex-sócio do Banco Master, Augusto Lima, comprasse um apartamento de 2,5 milhões em Salvador. Wagner afirma que procurou o empresário para adquirir o imóvel temporariamente, com compromisso de recomprá-lo depois para sua filha. A empresa da esposa do enteado de Jacques também firmou um contrato de 12 milhões de reais com uma instituição financeira controlada por Daniel Vorcaro. Deixa eu chamar Mano Ferreira, que já está aqui comigo. Mano, muito bom dia. Nosso Contexto Metrópolis de um ano no ar. A gente abre falando sobre Jacques Wagner, um contexto que pode levar para a pré-campanha do presidente Lula. Essa questão do Jacques Wagner, que inclusive prejudicou o presidente numa pesquisa de intenção de votos passada. Jacques Wagner vai ter que prestar mais um depoimento à Polícia Federal, se explicando sobre essa possível relação dele com Augusto Lima, que, para quem ainda não sabe, Augusto Lima era sócio de Daniel Vorcaro, lá na Bahia. Augusto Lima, que era dono daquela Ilha da Paixão, uma ilha que reunia artistas, reunia autoridades baianas para grandes eventos, para grandes eventos de networking, inclusive lá nessa Ilha da Paixão, autoridades, artistas, muita gente importante que se reunia, que era convidada para ir nessa Ilha da Paixão, para, enfim, fazer negócios e participar de festas nesse local. O Augusto Lima, que participou do Cred Sexta, foi o grande criador do Cred Sexta lá atrás, a gente que veio contando aqui no Contexto Metrópolis sobre o Cred Sexta e a importância desse Cred Sexta, a participação desse Cred Sexta no aumento e na expansão do Banco Master. E aí, agora a Polícia Federal quer ouvir qual é o envolvimento do PT da Bahia, qual é o envolvimento de Jacques Wagner com o Banco Master, porque está todo mundo envolvido. Não é à toa que o caso Banco Master não cresceu dentro do Supremo Tribunal Federal, não cresceu dentro do Congresso Nacional. Ninguém quis uma CPMI que investigasse o caso Master, ninguém quis uma delação premiada que ouvisse investigados do caso Master. O assunto está parado. Daniel Vorcaro não teve colaboração premiada, o cunhado de Daniel Vorcaro não teve colaboração premiada. O ex-diretor, ex-presidente aqui do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa, não teve delação premiada, então o caso está praticamente parado. Uma investigação nas mãos do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, mas nada que comprometa ninguém até o momento nas eleições de 2026, né, Mano? Muito bom dia a você. Muito bom dia nele. Em primeiro lugar, parabéns pelo ano do Obrigada. Contexto Metrópolis. Muito legal o espaço e a importância que o Contexto Metrópolis tem conquistado no jornalismo brasileiro, trazendo sempre o contexto das notícias. E nesse caso, há um contexto muito importante, porque a gente está falando de um caso que é emblemático, que mostra as entranhas do bastidor da política brasileira na sua pior versão. O caso Master não é restrito nem à esquerda nem à direita. É um caso amplo, um caso ecumênico, que acaba mostrando como dois fenômenos se encontraram no Brasil. O fenômeno do patrimonialismo, a confusão entre público e privado, o modo como a troca de favores entre empresários influentes acaba influenciando o andamento das políticas públicas de uma forma muito importante no Brasil, de uma forma escandalosa, mas geralmente naturalizada pela nossa cultura política, o que é um grave problema,
E um segundo fenômeno é a dinâmica da infiltração mafiosa, do modo como o crime organizado tem sido capaz de adentrar estruturas do Estado brasileiro. E eu digo isso porque, quando falamos de Daniel Vorcaro, não estamos falando simplesmente de um banqueiro, estamos falando de um banqueiro com característica de mafioso, ou seja, alguém que era capaz de contratar matador de aluguel, de ter relacionamento com a milícia carioca, de contratar pessoas para fazer infiltração dentro da Polícia Federal, dentro de organismos do sistema de justiça criminal. Isso é, portanto, uma característica mafiosa. Temos, então, o encontro do patrimonialismo com a máfia. E, nesse sentido, é necessário que o país seja capaz de fazer um debate aprofundado sobre como lidar com essa doença, que arrisca tomar conta, tomar de assalto o Estado brasileiro. Porque, veja só, estamos falando dessa máfia sendo capaz de influenciar tanto a direita, como ficou claro no áudio em que Flávio Bolsonaro pedia dinheiro para o mafioso, e também sendo capaz de influenciar a esquerda no Brasil, como fica claro com essa necessidade do ex-chefe do governo, líder do governo no Senado, tendo que responder por relações promíscuas, por relações absurdas. Quem que naturaliza a ideia de pedir um favor para a compra de um apartamento para a filha, alguém que prestava serviço e tinha vantagens com um governo onde você tinha influência? Isso não pode ser jamais naturalizado. Isso é um absurdo, é a forma como funciona o patrimonialismo no Brasil, e esse não é um patrimonialismo qualquer, é um patrimonialismo de máfia que precisa ser investigado até as últimas consequências. Mas, como você bem disse, Neila, os interesses em Brasília são tão diluídos, o Banco Master conseguiu comprar tantas consciências que há uma verdadeira frente ampla pela impunidade. Muita gente trabalhando para que nada aconteça. É muito importante, portanto, que a imprensa, como estamos fazendo aqui, jogue luz sobre essa história, porque é muito escandaloso, é um caso muito chocante e não pode ficar impune. E a gente segue acompanhando. Vamos ver, porque pelo que a gente está acompanhando, o Jacques Wagner deve permanecer em silêncio nesse depoimento à Polícia Federal, o que é uma pena, né? Ele deve ou falar mais do mesmo ou permanecer em silêncio. Seguimos acompanhando. E agora